Opa, voltou a funcionar. Vamos lá, então, pessoal. Então, essa imigração europeia. O que tem aqui para destacar para vocês? São esses fluxos aqui de verde, ó. De verde. Fuga de guerras e de regimes políticos, século XIX e XX, tá? Então, é nesse momento que você tem aí na Europa essa grande atração, principalmente para os Estados Unidos, tá? Lembrando, né, a vocês aí que nesse período, nesse contexto, a gente tem um crescimento muito grande dos Estados Unidos, principalmente nos anos 20, tá? Então, tanto que os Estados Unidos ele entra, né, nas guerras, né, para auxiliar ali as potências europeias, né? Então, de certa forma, a visão do sonho americano já começava a ser aos poucos ali construído, tá? Então isso também é algo muito importante e explica esse grande fluxo verde aqui, ó, da Europa para os Estados Unidos, mas também, ó, para diversos lugares, tá certo? Do mundo, tá bom? Beleza? Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. E quando a gente fala agora de um contexto mais atual, que a gente fala que é na geografia, né, esse mundo contemporâneo, a gente está falando desse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, desse mundo que a gente vai ter as mudanças das revoluções industriais, né, da terceira revolução industrial, mais latente, né, e aos poucos vai se consolidando o mundo que a gente conhece hoje, mais integrado, mais globalizado, né, com esses avanços das técnicas que vão permitir, né, que as mudanças políticas territoriais também se alterem um pouquinho, tá? E o que a gente vai ter de grande diferença? Os fluxos vão ser, ó, vão pipocar. Vão ser muitos fluxos acontecendo nesse mundo contemporâneo, tá? Tanto entre países, entre regiões, as migrações intra-regionais vão começar a pipocar de uma forma mais visível também, tá? Mas o que você tem que olhar, o que você tem que entender aqui, ó, desses dois caras? Que o continente europeu, ele vai deixar de ser o maior emissor, ou seja, aquela coisa de emigração. Isso vai começar a mudar um pouquinho agora. Na Europa, a gente vai ter agora um fluxo inverso. Muita gente, ó, procurando a imigração para a Europa, tá? Então agora, nesse mundo mais moderno, contemporâneo, né, a Europa passa a ser um lugar mais estável, tá? Um lugar mais seguro, mais desenvolvido, um lugar onde a população está envelhecendo, precisa de mão de obra, tá? Tem mais oportunidades. Então, pessoal, depois que você tem uma estabilização do período entre guerras, a Europa passa a ser um dos maiores fluxos de atração. E os Estados Unidos também, porque ele continua a ser um local de interesse para o mundo inteiro. Dá uma olhada então na mudança agora dos fluxos desse mapa das migrações contemporâneas, né? Lembra daquele outro mapa? A gente tinha fluxos saindo da Europa, né, em maior quantidade. Tinham muitos fluxos também da África, muitos fluxos para a América Latina, para a América do Sul. Agora as relações já estão um pouco mais diferentes. Você tem muito mais migrações acontecendo, tem muito mais setinhas aí, mas elas não estão muito distantes dos continentes, né? Não é que não existe, mas as relações de migrações começam agora a ser um pouco mais regionais. Percebe isso? Dá uma olhada, por exemplo, no Oriente Médio aqui, ó. Dá uma olhada aqui na África. Aqui na África do Sul, por que tem pessoal migrando para a África do Sul? Por que aqui na América do Sul tem a galera saindo da Bolívia, Paraguai, indo para a Argentina, né? Aqui também poderia até ter uma seta aqui para o Brasil, no caso, né, de alguns vizinhos aqui. Por que será que isso está acontecendo? Porque as relações políticas dos lugares, né, dos países subdesenvolvidos, né, perante os países emergentes, também se torna uma troca mais facilitada. Percebe isso? Talvez o sonho americano seja algo muito distante, algo muito mais controlado, algo muito mais perverso. Por que não talvez vir para um sonho mais regional, né? Ir para a Europa é algo difícil, por que então não ir para um local melhor próximo à minha região? Certo? Beleza? Então, essas facilidades, né, apesar de a gente imaginar que a globalização, agora a gente tem aviões, containers, não sei o que, enfim, você acha que as distâncias vão estar maiores, mas não necessariamente, perceba? Tá? Então, ó, maior atração de pessoas, né, indo para a Europa e também os Estados Unidos continua, tá? Principalmente, ó, do México e dos países
daqui da América Central e da América do Sul, beleza? Tranquilo? Então, essa é a grande diferença das migrações históricas para as migrações contemporâneas, tá? E olha só que interessante, eu peguei esse mapa de uma questão de um concurso, que ela é clássica, ela sempre aparece até, não foi usada só em uma vez, tá? Ela tá em um livro didático muito conhecido de geografia e ela já foi usada pelo menos umas 2 ou 3 vezes eu já vi, tá? Esse mapa aqui aparecendo em questão. E o que você tinha que fazer, né? Você tinha que identificar quais são os perfil, na verdade, você tinha que descrever mais ou menos o perfil dos fluxos que tem das bolinhas, ó. 2 e 3, tá? Você tinha que entender mais ou menos como é que era o perfil dessas pessoas que saem do 1, do 2 e do 3, né? E aí você olha, dá um panorama geral nesse mapa. O que eu tenho aqui na legenda para começar? De verde eu tenho as principais regiões de destino dos imigrantes e tenho de amarelo ou laranja, né, as principais regiões de saída de imigrantes. Então, quais são os países que recebem mais pessoas e que emitem mais pessoas? Então, os que recebem mais pessoas, os Estados Unidos, a Europa Central, Ocidental, o Brasil, a Argentina, a Austrália, a África do Sul, países do Golfo. Por quê? Você está falando das principais áreas de cada região. E os que mais emitem pessoas? Do México, os países da América Latina, que são um pouco mais pobres, né, do que Brasil e Argentina. A África do Norte, que vai estar ali próximo ao Mediterrâneo, que vai migrar para a Europa. Os países da África Central, que vão ter maior facilidade de chegar à África do Sul, que é o país, né, mais desenvolvido da África. Enfim, você tem ali então, na China, aqui na Ásia, você tem um fluxo de interesse para os Estados Unidos ou para as potências regionais. Olha, o Japão, a Austrália, percebe mais ou menos essa dinâmica? Então, esse é o panorama geral, mais ou menos, dos fluxos atuais, tá? Desse mundo globalizado, né? De interesses também ali latentes. E falando agora de emigração, né? Para onde, por exemplo, aqui o Brasil, né, emite mais pessoas, né? Para onde os brasileiros têm como planejamento, né, migrar? Então a gente tem aí muitos brasileiros espalhados pelo mundo, tá? Então quais são as principais áreas de interesse dos brasileiros? Estados Unidos, Europa, o Japão, tá? A Austrália também tem um fluxo grande, legal, pra gente ver, percebe? Então, de certa forma, se a gente tivesse que olhar o perfil desse brasileiro que vai para esses países, ele provavelmente ou está em busca de uma melhor qualidade de vida, de um emprego que talvez nem seja tão qualificado assim, mas é uma pessoa que aqui já não tinha condições e ela busca em outras regiões um mínimo possível, ou ao contrário, ou ao inverso, né? São pessoas que estudaram, se qualificaram e foram buscar um emprego de altos cargos de tecnologia, de gestão, ou saem, vão fazer intercâmbio para estudar e depois retornam, enfim. Então, esse tipo de fluxo você já conhece, né? Qual é o nome desse cara que é altamente qualificado e que vai para outro lugar do mundo? Fuga de cérebros, beleza? Então, isso tem acontecido muito aqui no Brasil, né? A gente viu isso lá na nossa última aula, quando a gente viu o gráfico, né, de cientistas, né? Era um exemplo de cientistas. Os cientistas brasileiros, a maior parte não ficavam aqui, né? Eles vão para outros lugares, porque eles têm mais oportunidade, mais valorização, enfim, tá? E é isso. Beleza, e quais são as consequências dessa migração contemporânea, pessoal? Coisas que a gente pode apontar dessas dinâmicas desse mundo globalizado. O protecionismo de fronteiras por parte dos países, né, que tem esse maior fluxo de imigrantes chegando, né, imigrantes. Então, protecionismo da Europa, no caso da União Europeia, que vai cuidar, né, dessa questão do território, já que é uma área onde você tem a circulação livre de pessoas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A questão, né, da xenofobia, que está muito em alta, a aversão ao estrangeiro, práticas de preconceito, até mesmo mortes envolvidas nisso, tá? Então, essa pegada também é um ponto importante para se falar dessas consequências do mundo atual.
A falta de desemprego, né, o aumento do desemprego, né, que tem aumentado em momentos de crise, né, e a gente sabe que no sistema capitalista a gente vai sempre conviver com esses períodos de crise, né, só que agora, nesse mundo atual globalizado, as crises vão acontecer de forma mais intensa e rápida, tá? Da mesma forma que a gente também vai se recuperar de uma forma rápida, mas logo em seguida vão vir, né, novas ondas, né, acontecendo. Isso é algo que a gente já prevê, economicamente falando, já, né, nesse século. A questão de multiculturalismo, tá? Vocês não estão vendo aqui? Ih, travou de novo. Travou o laser. Mas enfim, ali a pontinha do laser ficou. A questão do multiculturalismo, né, de você ter ali a maior influência, né, de culturas, de etnias, né. Tem o lado positivo também, né, tem a xenofobia, mas também tem o lado positivo, né, dessas migrações, né, que faz com que no dia a dia, né, a gente consiga conviver com pessoas de culturas diferentes, né, de uma forma cada vez mais normal, né? É normal você ver, né, pessoas de outros países, de outras culturas no lugar onde você vive, tá? Então a gente tem essa questão, né? E eu trouxe também uma imagem falando sobre a questão de terrorismo, principalmente com relação quando a gente pensa nos Estados Unidos, né? Que é o maior lugar de atratividade do mundo contemporâneo por conta dessa ascensão do capitalismo que foi desenvolvida no seu plano estratégico. Mas que ao mesmo tempo tem essa dualidade, a questão do cuidado das fronteiras, de proteger as fronteiras, mas ao mesmo tempo o cuidado de não se ter um discurso muito extremista, né? Porque nem todo mundo que é, por exemplo, né, que vem da região árabe, da etnia árabe, da população árabe, não necessariamente vai ser terrorista, né? Não é que por exemplo, toda pessoa que acredita no islamismo vai ser terrorista e vai jogar uma bomba, enfim, né? E vai destruir tudo. Então, nos anos 2000, isso ficou muito latente pra gente, esse discurso do terrorismo, do mundo globalizado, né? Que gerou, de fato, mudanças históricas e consequências fortes para os Estados Unidos, né? Mas que a gente tem que saber lidar e conviver com isso, tá bom? Então, mais um ponto aí pra vocês falarem.